Senhor, ouvir a Tua voz, aprender de Ti, falar com o Senhor, colocar diante do Senhor as nossas súplicas, as nossas angústias, os nossos medos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude e abençoe a Tua igreja e a nossa nação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no texto de Mateus, capítulo 7, mais uma vez. Mateus 7. Nós vamos... Nós vamos ler dessa mesma sessão, só que hoje, particularmente, nós vamos frisar nos versos últimos, né? Mas o 15 em diante diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos ou bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Essa sessão agora, irmãos, é a última sessão. Obviamente nós vamos dividi-la em algumas quartas-feiras, para a gente poder fazer isso com mais tranquilidade, não é? Mas a sessão que trata sobre o discernimento, como nós devemos discernir os falsos profetas, né? Como nós devemos percebê-los ou saber quem são, né? O verso 16, em especial, ele diz: pelos seus frutos os conhecereis. Ele diz assim: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Isso aí vai até o final do verso 20, ele vai fazendo duas relações, tá certo? Então, a primeira ordem é a seguinte: ele nos dá uma regra notável para nos dirigir no julgamento dos falsos profetas. Primeiro, você deve conhecê-los pelos seus frutos. Então, essa é a primeira regra: você deve conhecê-los pelos seus frutos. A segunda regra, irmãos, ele explica a mesma regra extraindo similitudes com as árvores e os frutos, né? Então ele usa essa expressão, por exemplo, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. E isso é o que ele descreve. No verso 16 ele ainda: colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos. Então, a natureza deles produz os seus frutos. Então, você conhece o que eles são pelos frutos que eles produzem. Então, o primeiro aspecto, a regra é como julgar os falsos profetas, não é? É essa: vocês vão conhecê-los pelos seus frutos. A segunda, explicando a mesma regra, ele extrai esses conceitos aqui, não é? Então, nós podemos extrair uvas de abrolhos? Não funciona. Nós podemos extrair uma fruta do que é mato, do que é simplesmente cardos e abrolhos? Certamente que não. Então, essas são as regras principais. Então, nós vamos analisá-la no decorrer das quartas-feiras. O primeiro ponto nosso, hoje, não é? Nós podermos entender melhor o que está sendo dito aqui. Nós devemos, e vamos fazer isso hoje à noite, irmãos, prescrutar o que o Senhor quer dizer por frutos dos falsos profetas. Então, é isso que nós vamos fazer agora nesse instante, nesse primeiro tópico. O que o Senhor quer dizer pelos frutos dos falsos profetas. Uma coisa importante: um falso profeta, ele deve ser considerado de duas maneiras. Primeiro, ele é um homem, não é, que toma para si mesmo um nome e uma profissão que pertence a Cristo, isto é, que é dada por Cristo. Ele assume para si
algo que é dado pelo próprio Cristo, porque é exatamente isso que eles fazem, né? É isso que os falsos profetas fazem. Eles assumem um papel que é dado apenas por Cristo, e eles dizem que tem isso vindo da parte do Senhor. Então eles tomam sobre si mesmos o nome e a profissão de Cristo, o nome e a profissão de Cristo. A segunda coisa é que ele é um falso profeta por natureza, né? Veja então, primeiro, ele assume aquilo que pertence a Cristo, e segundo, ele é de fato um falso profeta. Então, nesses dois aspectos, ele tem os seus frutos. Dessas duas coisas procedem os seus frutos. Ele é um homem que toma sobre si a profissão da religião de Cristo, para que ele possa produzir frutos externos, de obediências externas da lei moral. Então perceba que ele vai produzir alguns frutos, fruto daquilo que de fato ele é, daquilo que de fato ele se revela. Mas esses frutos não são aqui mencionados, irmãos, ou não significam de fato, não é algo que seja verdadeiro, porque é associado com aquilo que é falso, como o texto diz. Pois um falso profeta, ele pode fazer algo muito semelhante com a verdade. Ele é profeta, mas ele é falso. Ele se aproxima muito da própria verdade. E ele vai nas práticas externas da religião, não é? Ele vai longe nas práticas externas. Ele até parece com alguém que pode ser um verdadeiro crente de alguma forma. Agora, o que é que acontece? Eu não tenho como discerni-lo pelos aspectos externos, necessariamente, ou pelas obras que ele faz no mundo civil ou dentro das relações pessoais. Ele tem algum princípio dentro da lei moral, e isso torna difícil às vezes discernir se ele é ou não um falso profeta. Existem outros frutos, irmãos, que procedem desse homem, do falso profeta, não é? Outros frutos, porque ele é um falso profeta, e por meio desses frutos nós precisamos discerni-los. Veja, eu não tenho como fazer simplesmente pelos aspectos externos, porque ele parece mesmo com a verdade, mas eu preciso ter condições de julgar com maior profundidade para poder considerar de fato se ele é ou não um falso profeta. E o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos prescrutar os frutos de um verdadeiro profeta. É como a ideia da nota, né? Você vai descobrir uma nota falsa, você aprende qual é a verdadeira. Então, quando você pega uma nota de determinado valor, você sabe que ela é falsa porque você sabe como é a verdadeira nota. A primeira coisa que a gente tem que entender, para poder entender o que é um falso profeta, é conhecer biblicamente o que é um verdadeiro profeta. A partir daí nós poderemos discernir melhor e lançar luz sobre o que seria de fato os falsos profetas. Então, começando por essa necessidade de entender o verdadeiro profeta, nós vamos entender quais são os frutos de um profeta verdadeiro. Esses frutos são basicamente 3. Primeiro, ele ensina e prega em nome de Deus, por causa do chamado de Deus, e se ele não for chamado por Deus, ele não se imagina ensinar nem pregar. Vou repetir: ele ensina e prega em nome de Deus, pelo próprio chamado de Deus, e se não for assim, ele nem se atreve a ensinar. Lá em Romanos, no capítulo 10, verso 14, Paulo diz assim: como eles ensinarão se não forem enviados? Como eles pregarão se não forem enviados? Esse é o grande ponto, irmãos. Veja, não é, as pessoas se tornam pregadoras sem terem sido chamadas para isso. É um chamado individual que as pessoas têm, elas não são chamadas para esse fim. E aí o que é que acontece?
né? O Paulo descreve como eles vão pregar se eles não forem enviados. O autor da carta aos Hebreus, que é um texto belíssimo, eu diria, irmãos, descrevendo Jesus Cristo, perceba que o próprio Cristo, em Hebreus 5, verso 5, ele descreve como é a natureza do seu chamado. Veja isso: assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Percebe? Ele glorificou aquele que disse para ele: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Não foi ele que se glorificou. E é exatamente esse o princípio, né? Isso se coloca, irmãos, claramente com uma razão, porque cada profeta verdadeiro e cada mestre verdadeiro, ele se coloca no lugar de Deus, ele é embaixador de Deus para entregar sua vontade ao seu povo. Esse é o papel daquele que ensina. Ele fala no lugar de Deus. Como? Ele prega a palavra do próprio Deus. Quem pode fazer isso, irmãos, senão aquele que o próprio Deus chamou e enviou para esse propósito? Então essa é a primeira coisa. Agora veja, irmãos, perceba então que o chamado dos profetas e dos mestres por Deus, eles são diversos. E aqui eu quero, é interessante, o William Perkins vai analisar aqui os tipos de ofícios, não é? Que são os temporários e os permanentes. Então preste bem atenção nisso. O chamado dos profetas e dos mestres por Deus, eles são diversos. Os chamados são diversos. Então alguns são chamados, preste atenção nisso, pela voz imediata de Deus, como foi Abraão, como foi Moisés, como foi Samuel, e todos os apóstolos no Novo Testamento pela voz imediata de Cristo. Paulo foi chamado pela voz de Cristo dos céus, Atos 9, verso 4 a 6, a voz de Cristo dos céus. Mais uma vez, irmãos, outros têm seus chamados de Deus por meio de uma mensagem especial de algum anjo ou de algum homem. Foi assim com Arão, chamado por Moisés, Elias, não é? Ou melhor, Eliseu, chamado por Elias, e Filipe, por um anjo, foi chamado para pregar ao eunuco, como está lá em Atos capítulo 8, verso 26. Terceiro tipo de chamado que você vai encontrar: outros são chamados pelo Espírito de Deus que opera no íntimo do indivíduo. Veja, Filipe, por meio de um chamado ordinário de um diácono, tá certo? Ele foi chamado ordinariamente para ser um diácono, mas extraordinariamente ele torna-se um evangelista e um pregador do evangelho, como? Para edificação da igreja de Cristo. Lembra? Muitas vezes, muitas pessoas confundem dizendo: olha, os diáconos também podem pregar como pastor, porque Filipe era um diácono e pregou. A vocação dele como diácono é muito clara, e a vocação dele como evangelista também é muito clara. Esse é um ponto importante, porque esses três tipos aqui já mencionados de chamados dos homens, irmãos, para o ministério, eles são conhecidos como chamados ou vocações extraordinárias. E William Perkins então acrescenta: eles agora cessaram. Esse tipo de vocação não existe mais. E nós não devemos esperar por esse tipo de vocação, como Arão foi, como Moisés foi, como Abraão foi. Não, esse tipo de chamado não há mais, não existe mais. Nós não devemos esperar isso da parte de Deus dos nossos dias.
Uma quarta maneira de ser chamado, irmãos, é aquilo que nós chamamos agora de profetas e mestres na igreja do Senhor. Isto é, foi chamado para servirem a igreja do Senhor. Deus deu a igrejas particulares, irmãos, o poder ministerial e o serviço pelo qual eles podem designar um lugar para o mestre e também fazer manifesto que Deus o chamou. Há uma associação agora que é Deus chama por meio da própria igreja. Essa autoridade que o pastor e que o ministro tem, ele é apenas ministerial. Não há uma autoridade no pastor inata. A minha autoridade, ela é chamada ministerial. Enquanto for servido a Deus, que se pregue a palavra. Não há autoridade inata em mim para dizer qualquer coisa à igreja fora da palavra, que a igreja deve ser ferida na sua consciência ou coisa dessa natureza. Mas essa autoridade também da igreja, ela é ministerial para designar e manifestar a quem Deus chamou. Porque o princípio, veja, irmãos, o chamado aqui, na realidade principal, ele é dado por Deus. Mas os presbíteros da igreja de Éfeso são chamados para cuidarem do rebanho. Abra sua Bíblia comigo e perceba lá, irmãos, em Atos capítulo 20, verso 28. Atos capítulo 20, versículo 28. É um texto famoso, né? Mas preste atenção nesse texto mais uma vez. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Perceba a relação aqui, irmãos. A igreja e o que Deus faz. Deus por meio da igreja, onde vem esse chamado. Deus por meio da igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Como é que eles foram escolhidos? Como é que eles foram constituídos presbíteros da igreja? Eles foram eleitos pela igreja. E aí eles foram constituídos pelo Espírito do Senhor. As duas coisas andam de mãos dadas no texto. Isso nos faz entender, irmãos, que alguém pode fazer a seguinte pergunta, né? Que tipo de chamado eles tinham? Eles quem? Os reformadores. William Perkins sempre volta a eles. Que chamado tinham os nossos pais, ele fala. Os reformadores, Calvino, Lutero, que foram instrumentos de Deus para tirar a igreja das garras do catolicismo romano. Como? Que tipo de chamado é o deles? E olha como ele analisa a história dos reformadores. Ele diz assim, não é? Ele fala, pois eles foram, por meio de uma profissão, tanto sacerdotes, papistas, quanto doutores da doutrina. Como isso? Como é? Esses homens que são reformadores, ele responde, o chamado deles era parcialmente ordinário e parcialmente extraordinário, pois no ministério de um profeta existem essas duas coisas: o seu ofício e o uso ou o exercício do seu ofício. O ofício e o uso e o exercício do ofício. Nossos primeiros ministros, e aí os reformadores, que restauraram a verdade a nós por meio de um ofício ordinário. Como? Eles eram chamados pregadores públicos. Eles ensinavam nas instituições. Eles tinham um chamado externo da igreja de Roma.
E ele diz: ora, se há alguma parte boa no chamado dessa igreja, então o seu chamado era bom. Ele diz: isso serve para calar a boca de todos os papistas que tentam dizer que a nossa igreja não é verdadeira, como se os nossos ministros não tivessem vocação. Vocês já viram esse debate alguma vez, que os reformadores não tiveram uma vocação? Porque você não vai encontrar os reformadores sendo ordenados ao ministério. Eles vêm do ministério da Igreja Católica Romana. E aí ele diz, isso prova, ele diz, isso é para calar a boca deles, ele diz. Agora, no uso dos seus ofícios, eles foram extraordinariamente levantados e animados para fazer o que eles fizeram. E no que diz respeito aos muitos abusos nos quais o ministro da igreja e o ministério da igreja estava, isto é, sabe como a igreja se encontrava? Completamente corrompida naquele tempo. Eles sofreram muito dentro daquela estrutura. William Perkins continua falando dos reformadores, pois Deus lhes concedeu graça e conhecimento para discernir, para ensinar e para manter o verdadeiro uso do ministério. Eles foram extraordinariamente animados por Deus. Como posso saber disso? Ele diz: pelos dons e pelas graças que Deus derramou sobre eles. Eram homens extremamente capacitados. Ele continua: pois Deus, que sempre tem cuidado por sua igreja, quando ele viu a igreja dele corrompida pelo anticristo, ele animou e levantou esses homens para reformá-la, para restaurá-la. E a parte dos seus dons singulares de conhecimento e sabedoria, ele lhes concedeu graça e verdadeira piedade, pelos quais eles foram capacitados para selar e confirmar o que eles pregavam com a sua própria vida, morrendo pela fé que eles pregaram. A verdade dessa doutrina que eles professaram e ensinaram é um argumento evidente de que eles foram chamados por Deus. Os frutos que eles produziram. Se nós vamos conhecer os falsos profetas pelos frutos, nós conheceremos os verdadeiros profetas pelos frutos também. Em oposição a isto, irmãos, nós precisamos falar pela primeira vez sobre o falso profeta. O falso profeta é aquele que coloca sobre a sua própria cabeça e prega sem ter sido enviado. É o que coloca as mãos sobre a sua própria cabeça e prega sem ter sido enviado. E por isso eles são falsos profetas. Às vezes a gente pensa que isso é brincadeira, irmãos. As pessoas saem e vão pregar nos lugares sem ter sido chamadas para isso. E acham que tem autoridade da parte de Deus para isso. Como? Se a igreja nunca entendeu assim. Jeremias, capítulo 14, verso 14. Preste atenção nas palavras do profeta Jeremias. Jeremias 14, verso 14. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: disse-me o Senhor,
os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Eles chegam a você sem um chamado de Deus, embora eles enganosamente digam que são chamados por Deus. Judas, irmãos, Judas, abra sua Bíblia comigo, no livro de Judas, final do Novo Testamento, né? Judas, você vai encontrar no verso 4 de Judas, verso 4. Judas, verso 4, diz assim, depois da terceira epístola de João, imediatamente antes de Apocalipse, diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Certos indivíduos se introduziram como se fossem lobos devoradores, sem terem sido chamados por Deus. No mesmo texto de Atos, capítulo 20, que nós lemos o verso 28, agora veja o verso 29, o que diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Interessante, né? Aí vem a pergunta: como nós poderemos julgar essas pessoas e saber que eles não têm chamado? Como pode ser feito? Uma segunda nota é preciso ser dada agora acerca dos falsos profetas, isto é, que talvez seja o principal, que se coloca, veja só, irmãos, se coloca literalmente no direito de manusear saudavelmente as Escrituras de Deus. É requerido que eles saibam utilizar as Escrituras, a palavra de Deus. O verdadeiro fruto de um verdadeiro profeta é que ele sabe manusear a palavra de Deus, não apenas a doutrina, mas também no modo de vida e na piedade. Não apenas no ensino, mas também no modo de vida e na piedade. Paulo diz em 1 Coríntios 14:3, aquele que profetiza, fale, não é, para aos homens edificação, exortação e conforto. Paulo escrevendo a Timóteo na segunda carta, veja o que ele requer, irmãos, e como é que isso se revela na maneira prática do homem que é chamado por Deus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não é que você sabe abrir a Bíblia, irmãos, não é isso, que você sabe onde o versículo está, não é simplesmente isso, é conhecer a doutrina revelada nas Sagradas Escrituras. Esse é o segundo papel do verdadeiro profeta. E aí, para que você saiba que o indivíduo é um falso profeta, você vai ver como ele, o ensino e o fruto desse ensino. Então veja ainda um texto interessante, no mesmo texto de Timóteo, nessa mesma segunda carta, no capítulo 3, verso 16 e 17, veja como o equilíbrio do uso da palavra é bem manifestado aqui. Diz assim o texto, irmãos, 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, veja, útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o manuseio saudável da palavra, irmãos, se coloca em dois aspectos. Primeiro, na interpretação correta e no abrir do verdadeiro sentido da Escritura. Então, não basta apenas você saber um monte de versículo e não saber o significado deles. Eu preciso saber a verdadeira interpretação da Escritura. Mas não apenas isso, mas também ter, podemos dizer assim, a doutrina saudável e sã, e o que é devido à própria palavra de Deus, que é, irmãos, a edificação da igreja, tanto no julgamento são, quanto na vida cristã. Você usar a palavra para a edificação da igreja. Não apenas a interpretação, mas o uso para o fim determinado dela, que é a edificação da igreja. O julgamento são e a vida cristã de acordo com aquilo que é manifestado na própria palavra de Deus. Não, irmãos, é que essas doutrinas, elas visam desfazer da pessoa e dos ofícios de Jesus Cristo. Veja o que na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 3, João diz: todo espírito que
não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, então a doutrina, se ela não sustenta essas verdades, é trágico. E quais são as partes, irmãos, da doutrina apostólica e profética? São os mandamentos da lei e as promessas do Evangelho. E como é que eles fazem, irmãos? Na realidade, eles vão destruir os artigos da fé, eles vão destruir a obediência aos mandamentos. E como é que eu posso julgar também um falso profeta? Ele usa uma palavrinha aqui que carece um pouco de explicação, que chama analogia da fé. O que é analogia da fé? Eu tenho uma verdade, irmãos, há uma verdade doutrinária que está nas Escrituras, e eu vejo como a própria Escritura e a igreja tratou desse assunto. Então, eu vou para os credos, vou para o credo apostólico, credo niceno, credo de Atanásio, eu vou ver como a igreja lidou com esse assunto. E aí o que é que eu faço? Eu vou julgar isso. Mas William Perkins diz, não apenas os credos e os catecismos, mas também, irmãos, o decálogo, os 10 mandamentos, que contém o resumo de toda a doutrina dos profetas e dos apóstolos. E todos os que se colocam contra a lei de Deus são falsos profetas. E indo para a conclusão desse primeiro momento, porque haverá muitas implicações disso, irmãos, que eu preferi dedicar a esse momento, a esse entendimento no primeiro momento, para depois fazermos algumas aplicações no outro momento, para que o tempo fosse melhor dividido aqui. Então, qual o terceiro fruto de um verdadeiro profeta, que é notado pelo nosso Salvador Jesus Cristo, irmãos? Eles buscam a glória de Deus. João, no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 18, João, capítulo 7, versículo 18, diz assim a palavra do nosso Deus: 7:18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Ele não busca a sua própria glória, mas a glória daquele que o enviou. Os falsos profetas não buscam a glória de Deus, mas a sua própria. É isso que Paulo fala àqueles que são chamados, que têm a mente terrena. Eles buscam sua própria honra, eles buscam sua própria riqueza, eles buscam sua própria glória. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, nós vamos chegar lá, se Deus permitir, na exposição em Timóteo, ele chega a dizer que aqueles que tentam fazer da piedade fonte de lucro, eles buscam coisas pessoais, eles não buscam as coisas de Deus. Eles, como diz Romanos 16:18, eles não servem ao Senhor, mas servem ao seu próprio ventre. Dessa maneira, irmãos, concluindo, nós podemos ver as notas de um falso profeta, no qual o segundo é o principal, por esse princípio ele deve ser testado. Como podemos ver, se um falso profeta vem e opera um verdadeiro sinal, ele deve morrer ainda assim. Veja que coisa, veja como ele é testado. Citamos isso na quarta passada, eu faço questão
que nós voltemos para esse texto em Deuteronômio 13, verso 4. Deuteronômio 13, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: andareis após o Senhor vosso Deus. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Agora, veja os versos 1, 2 e 3 anterior a isso. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirá as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Perceba, se ele fizer um sinal ou prodígio, mas o ensino dele te levar para longe de Deus, contra a lei de Deus, contra os ensinos de Deus, você não deve segui-lo. Isso aqui é um falso profeta, e lá ele vai ser apedrejado e morto. Os judeus perguntaram a Cristo: com que autoridade fazes isso? O que os judeus estão perguntando aqui, irmãos? Quem te deu a garantia? Quem foi que te chamou? Lembra de Nicodemos, quando chega no cair da tarde e diz: ninguém faz o que tu faz se não vier da parte de Deus. Porque para eles era necessário que ele entendia que alguém o enviou, havia uma autoridade sobre ele. Quem foi que te mandou aqui? E aí as falsas interpretações vão variar para todo lado, mas eles perguntam: quem foi que te mandou? Quem te deu autoridade para fazer isso? O Senhor responde, e a resposta de Cristo, como sempre, é espetacular. Lucas capítulo 20, vamos encerrar aqui. Lucas capítulo 20, preste atenção, irmãos, nas palavras, na resposta que Cristo dá a esses fariseus. Lucas capítulo 20, versículo 2 e 3, diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ler de 1 em diante. Aconteceu que no daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos: dize-nos, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Era dos céus ou dos homens? E aí então eles arrazoaram entre si: se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Veja, eles estão certos de que ele foi enviado por Deus. O debate é sobre quem os enviou. E aí vem a questão, veja, o testemunho de João Batista para ele remete, diz, perceba, mostrando que o que ele fez foi garantido pelo testemunho de João. E o testemunho de João era verdadeiro, porque ele foi chamado da parte de Deus. E o seu chamado, ele justifica, porque a sua doutrina era de Deus. Que doutrina? O batismo dele. O que vem de Deus glorifica o próprio, isto é, a própria doutrina de Deus é estabelecida no contexto. Você não pode esperar um ensinamento, por mais aparentemente verdadeiro,
e ser enganado se o fruto não glorifica o que Deus estabeleceu. Irmãos, olhe para a igreja hoje, e aqui eu digo com muito temor no meu coração isso, como nós nos afastamos da doutrina do culto, da doutrina dos sacramentos, da doutrina da pregação, para podermos nos envolver em ministérios dos mais variados na igreja e perdendo cada vez mais a consciência de que o ensino leva a glorificar aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. Eu encerro dizendo as palavras de Paulo: ainda que um anjo, ou mesmo um de nós, venha e pregue outro evangelho distinto desse, seja anátema, seja falso, seja maldito todo aquele que fizer essas coisas. Na próxima quarta, se o Senhor nos permitir, nos der vida e graça, nós vamos falar sobre algumas aplicações doutrinárias. E a aplicação que Perkins faz é sempre mostrando como essas verdades são aplicadas à Igreja Católica. Nós vamos ver como isso vai desmontar toda a base do catolicismo romano, com base nos argumentos estabelecidos pela própria Escritura Sagrada. Ele vai mostrar que os falsos não são os reformadores, os falsos são os papistas que permaneceram na igreja. Voltaremos a falar desse assunto, se Deus quiser, na próxima semana, se o Senhor permitir. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Graças te damos, ó Deus, pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz. Ó Deus, concede-nos a graça não apenas de conhecer a verdade, mas amá-la, como vimos já em outros estudos desse assunto. Quando conhecemos a verdade, não amamos a verdade. O Senhor nos entrega às paixões e ao pecado e ao erro. Ó Deus, nos ensina a amar a verdade e a nos deleitarmos nela, para a glória do Teu nome, para o bem da nossa alma e para o bem da igreja. Em nome de Jesus. Amém.